Deixa eu colocar na conversa também o nosso analista Caio Junqueira. Caio, e o que a gente pode esperar dessa federação olhando para frente, para as eleições de 2026? E é claro que nessa conta entra a tal da fragmentação que a gente tem muito claramente já no União Brasil e é difícil que não tenha também agora nessa federação. Isso, Márcio, é um partido que nasce muito fragmentado, com muitas dificuldades de acerto, tanto nas cúpulas, né, porque há uma disputa pela presidência entre o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Antônio Rueda, e também há muitas disputas nos estados para ver qual das lideranças, seja do PP, seja do União Brasil, vai comandar cada um dos diretórios. Isso aponta muita dificuldade de alinhamento para o caminho a ser escolhido em 2026. É uma federação que nasce com um DNA de oposição, tendo em vista vir o PP, que foi uma base muito forte do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro, tanto que o presidente do PP é o Ciro Nogueira, e o próprio União Brasil também, que nasce de uma fusão ali, de uma junção do PSL, que ajudou a eleger o Bolsonaro em 2018, junto com o PFL, né, com a evolução ali, depois o DEM, que sempre foi oposição também à esquerda e ao petismo. Então, se a gente tivesse que apostar, se a gente for tratar de DNA desse partido, desse gigante que nasce, hoje é o maior partido, a gente pode falar que é um partido, a federação é apenas uma variação do termo partido político, a gente pode apostar num posicionamento em 2026 contrário ao Palácio do Planalto e ao petismo. Mas é exatamente essa fragmentação que pode, de repente, caminhar e levar o partido, seja para uma posição de neutralidade, caso o Ronaldo Caiado não consiga viabilizar sua candidatura, seja numa posição de vice de uma outra candidatura maior do campo político da direita. Então, essa fragmentação, ela impõe muitos obstáculos e muitos problemas para que esse partido marche unido. Ele nasce muito grande, é o maior grupo político do Brasil que a gente está vendo nascer hoje, por isso que estamos falando bastante dele aqui, é relevante esse movimento político, mas essa fragmentação acaba de alguma maneira fragilizando, porque não adianta você ter uma super bancada e muitos recursos, seja de fundo eleitoral, seja de fundo partidário, se você não consegue direcionar todo esse volume, esse gigantismo, vamos dizer assim, para um caminho ideológico e uma posição política única numas eleições nacionais importantes e relevantes, como é que a gente vai ter o ano que vem. Você não tem um foco, né? Agora, Caio, o União Brasil tem 3 ministérios? União Brasil tem 3 ministérios, vou tentar lembrar aqui de cabeça. União Brasil tem o Ministério das Comunicações, né, que é onde tem o Ministério do Turismo também, com o Celso Sabino, e tem um terceiro ministério que daqui a pouco eu lembro, o Valdez Góes, que é no desenvolvimento regional. E esses ministérios continuarão com a União Brasil, mesmo com essa federação? Perdão? Esses ministérios continuarão com a União Brasil, mesmo com essa federação com o PP? Sim, a gente viu mais cedo aqui no programa, Márcio, o governo Lula, e de uma maneira geral o contexto político hoje em Brasília, ele não permite aos governos que o fato de você ter ministérios, que esses governos terão o apoio integral dessas bancadas. Isso era coisa de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, quando ainda o Congresso não tinha a força que tem. Hoje, você ser um parlamentar, você ser líder de bancada, você ser um senador da República, você é mais empoderado em termos de recursos, principalmente de emendas parlamentares, do que um ministro de Estado. Tanto que o próprio União Brasil e o próprio deputado Lucas, né, que é o líder do União Brasil na Câmara, optou por continuar sendo líder da bancada, porque você gerencia milhões de reais, muito melhor do que pegar um Ministério das Comunicações, que em termos de política eleitoral é muito próximo de nulo o que você consegue fazer girar e transformar isso em votos em uma eleição. Muito obrigado, Caio Junqueira. Mas é até engraçado, né? A gente quer cobrar foco dessa federação que surge, mas o próprio governo não tem um foco na sua base ou sequer tem uma base propriamente dita e fica sempre ao sabor dos interesses de todos os lados. Muito obrigado mais uma vez, Caio.